Por que eu não invisto em título público federal com pagamento de juros semestrais? Porque esse título não cabe na minha estratégia de investimento e talvez não caiba na sua também. Ou seja, esse título ele não é interessante para quem tem foco em construção de patrimônio ao longo do tempo, no longo prazo. É isso que você vai ver nesse vídeo. E com base no que eu disser aqui, você tira as suas próprias conclusões se isso se aplica a você também. Então vem comigo. Eu sou a Adri, eu trabalho há mais de 20 anos no mercado financeiro. Atualmente eu sou auditora do Banco Central do Brasil, o Bacen, e aqui eu compartilho um pouquinho dos meus conhecimentos adquiridos aí ao longo do meu trabalho aí no setor financeiro, além da minha própria jornada na trilha da riqueza como investidora. Por que que eu não invisto em título público federal do programa Tesouro Direto com pagamento de juros semestrais? Basicamente, tem dois títulos lá com essa característica, que é o Tesouro IPCA mais com juros semestrais e o Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Tem dois tipos de título lá no Tesouro com essa característica. Primeiro, vamos explicar rapidamente como é que funciona esse tipo de título, né? Lembrando que, com relação à segurança, é a mesma segurança dos outros títulos públicos do Tesouro Direto, ou seja, é um tipo de investimento garantido pelo Tesouro Nacional, então tem a mesma segurança de qualquer um dos outros títulos. Com relação à rentabilidade, tem dois tipos de títulos com essa característica de pagamento de juros semestrais, que é o IPCA+, e o pré-fixado. O que seriam esses juros semestrais? No caso desse título, quando você investe nesse título, por mais que ele tenha uma data de vencimento lá em 2035, em 2040, em 2045, a característica desse título é fazer o pagamento do rendimento acordado, o rendimento do momento que você fez o investimento, IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, IPCA mais 7, ou pré-fixado de 14%, pré-fixado de 14,8%. Aquele rendimento referente àquele investimento que você fez, você vai receber os juros a cada 6 meses. O principal continua lá e você a cada 6 meses, até a data do vencimento daquele título, você vai recebendo. Por exemplo, você investiu R$ 50.000 em um título pré-fixado ali, rendendo 15% ao ano. Então, a cada 6 meses, o Tesouro vai depositar na sua conta de origem do investimento, ou seja, a sua conta da corretora ou a conta do seu banco, se você investe em Tesouro por um banco que tem a corretora, a cada 6 meses vai cair na sua conta os juros proporcional a 6 meses do rendimento daquele valor que você investiu, que no exemplo aqui, R$ 50.000, vai cair na sua conta. O principal continua lá, para render mais 6 meses e novamente cair na sua conta. Render mais 6 meses, o proporcional cair na sua conta. Assim até a data de vencimento ou a venda antecipada, né, o resgate antecipado, que não é aconselhável nesse tipo de título por conta da marcação ao mercado que você pode perder dinheiro. Novamente, enfatizando que investimento em tesouro você tem que focar em investir e deixar até o vencimento, exceto o Tesouro Selic, que tem a característica de liquidez maior, né? E eu queria saber aí de você, se você já investe em título público federal no programa Tesouro Direto, se você investe ou já investiu nesse tipo de título com juros semestrais ou prefixado com juros semestrais, porque eu quero conhecer um pouquinho você, precioso ou preciosa que está me acompanhando, para eu saber que vídeos ou que tipo de vídeos ou que temas eu posso fazer mais aqui para te ajudar. Então, quando você participa aqui, eu conheço um pouquinho mais seu perfil, eu entendo um pouco mais as suas dúvidas e posso fazer outros vídeos para sanar essas dúvidas ou te ajudar de alguma forma. Então, é muito importante essa sua participação aqui. Então, já deixa aqui no comentário se você investe, se você entende alguma coisa de tesouro, ou não entende nada, ou pouco que entende, que dúvidas que tem, ou até mesmo se você concorda ou discorda com o meu posicionamento aqui em relação a esse título específico, tá? Então, eu queria saber, deixa aqui nos comentários para a gente se aproximar mais, eu te conhecer um pouquinho mais. Segundo ponto aqui, Dri, mas tem alguma vantagem esse título que paga aí a cada 6 meses os juros direto ali na minha conta?
Bom, eu poderia dizer que é um fluxo de renda, né? Eu coloquei renda entre aspas mesmo, porque a gente não pode encarar isso como uma renda, né? Isso é uma rentabilidade de um investimento ali de renda fixa, não é exatamente uma renda, até porque tem um ponto aqui bem importante que você tem que levar em consideração, que eu vou falar aqui no próximo ponto, que você vai entender porque isso não pode nem ser encarado como uma renda, tá? Eu vou te falar aqui no próximo ponto. Mas poderia servir como um fluxo de recebimento de juros antecipado, se essa for sua vontade ou sua necessidade, tá? Você já deixa o dinheiro lá investindo a cada 6 meses, ou vários tipos desse título com datas diferentes, e aí você cria um fluxo de recebimento de juros aí, talvez a cada 3 meses, a depender de quantos títulos ou quais tipos de títulos você coloque desse tipo na carteira. Tem como fazer isso também, tá? E aí você receber a cada 3 meses referente a títulos diferentes. Então, aqui no ponto número 3, por que que eu tô fora? Por que que eu não invisto especificamente nesse título público? Eu não falei que não invisto em tesouro, não. Inclusive, eu já falei aqui que na renda fixa, título público federal é o meu principal investimento com foco no longo prazo. Mas dentro do programa Tesouro Direto, tem diversos títulos com características diferentes e que podem ser usados com objetivos diferentes. E esse título com juros semestrais, ele não cabe na minha estratégia. Eu estou fora disso e eu vou te explicar agora por quê. Primeira coisa, a tributação, o imposto de renda sobre a rentabilidade em cima desse título. Lembrando que na renda fixa ela segue a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa aquele valor investido, menor é a alíquota do imposto de renda, né? Então, até 6 meses é 22,5% e vai regredindo. Acima de 2 anos, a alíquota cai para 15% sobre em cima do rendimento. Se você investe no título público com um recebimento semestral de juros, você vai cair na alíquota maior aqui da tabela, que é o 22,5%, ou seja, você vai pagar a maior alíquota em cima daquele rendimento. Diferentemente, se você deixasse esse título até o vencimento, provavelmente esse vencimento é acima de 24 meses, você pagaria a alíquota menor sobre aqueles rendimentos. Então, esse é o primeiro motivo de eu não investir. Para bocada do leão ser menor, né? Outro motivo também muito importante, esse aqui talvez seja o mais relevante aqui para eu não querer investir nesse tipo de título, é a perda do efeito dos juros sobre juros. A gente já sabe que nos investimentos uma das coisas mais importantes é esse efeito bola de neve, esse efeito juros sobre juros, ou seja, quanto mais tempo um valor fica investido, mais aqueles juros vai crescendo e crescendo numa sequência exponencial, né? Quanto mais tempo ficar, naturalmente os juros vão incidir sobre os juros já recebidos e aquilo vai crescendo cada vez mais rápido, principalmente depois de um longo tempo. Aqui, se você está recebendo os juros antecipados, os juros estão caindo na sua conta, só está ficando lá o principal. Esse principal novamente vai incidir aquela taxa de rendimento, mas sobre só apenas o principal. Parte dos juros já caiu na sua conta, né? Então a gente perde esse efeito juros sobre juros, tá? E aqui é uma coisa que eu queria enfatizar. No exemplo que eu dei, 50 mil reais, vamos supor que você investiu de uma vez só em um título desse, para ficar recebendo a cada 6 meses os juros. Vamos supor que esse título ele vence daqui a 15 anos. Esses 50 mil reais que você ao longo de 15 anos vem recebendo esses juros, esses 50 mil reais daqui a 15 anos, você imagina quanto que ele vai estar valendo, quanto ele vai estar comprando de verdade? A gente já sente essa diferença de um ano para o outro, com o efeito da inflação, né? Às vezes, em poucos meses, a gente já tem sentido que o nosso dinheiro já compra bem menos. Agora, você imagine ao longo de 15 anos, 20 anos, você deixa esse valor principal lá e vai recebendo adiantadamente, né, antecipadamente esses juros, esses 50 mil lá na frente vai valer bem menos. Por isso que a gente não pode nem encarar isso como uma renda, que não é uma renda, porque o seu principal
vai valer muito menos lá na frente, tá? Se esses juros não forem reinvestidos, tá? Não forem reaplicados. Aí aqui eu vou falar o ponto seguinte, exatamente relacionado a isso, que é o risco do reinvestimento. Você pode até falar assim, Adri, mas então quando eu receber esses juros, eu vou lá e compro o título de novo, ou o mesmo título, ou outro título. Tá, mas você não sabe se você vai comprar esse título, vai investir de novo com a mesma taxa que você comprou o principal. É o que a gente chama de risco de reinvestimento. Você pode até comprar com uma taxa melhor, mas você corre o risco de não pegar a mesma taxa de rendimento daquele título ou de um outro título do Tesouro, tá? Risco do reinvestimento. Sem contar que você já pagou um imposto de renda maior, tá? Então eu não vejo vantagem nisso. Vou falar onde é cabível a estratégia de comprar esse tipo de investimento, mas para minha estratégia ele não serve. Esse título público não se encaixa, porque eu só vejo desvantagens nesse caso, tá? E lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série que eu chamo de Por que eu não invisto em. Tá? E aqui eu dou minhas razões, minha justificativa para eu não investir em alguns ativos, ou tipo de ativo, ou classe de ativos. Eu te convido a ver outros vídeos da série que pode te orientar, talvez, a ter mais clareza sobre algumas coisas, ou eventualmente até ter certeza do que você quer, que aquilo realmente é para você. Que eu estou explicando que não é para mim, por quê? Quais as razões? Possivelmente isso vai servir para muita gente, mas pode ser que para outras pessoas falem, não, realmente é isso que eu quero, eu estou afim. O mais importante é você investir com consciência, você saber o que você está fazendo, ter consciência de onde você está colocando o pé, ainda que aquilo esteja te gerando mais ou menos ganhos, mas se você tiver consciência daquilo já é um grande passo. O pior é você fazer isso sem ter consciência do que está fazendo, né? Eu vou deixar o link aqui dessa série na descrição para você conferir depois outros tipos de investimentos ou ativos que eu não invisto e por que eu não invisto, tá? E quando faz sentido investir, Adri? Quando é que faz sentido investir nesse tipo de título que paga juros semestrais? Bom, tem algumas poucas situações que é, por exemplo, se você está na fase de usufruto, né? Você já está aí na fase de usufruto dos seus bens, já trabalhou uma vida inteira, já juntou patrimônio, não tem mais por que ficar reinvestindo tudo ou investindo tanto. Você quer usufruir como se fosse uma renda, algo que você juntou aí ao longo de bastante tempo e quer concentrar isso na renda fixa. Você já é aposentado, aposentada, ou você já consegue viver de renda, ou seja, você consegue tirar ganhos dos seus investimentos suficiente para cobrir seu custo de vida de forma tranquila. Então você quer parte da renda fixa aplicado em algo que te dê ali um juros recorrente caindo automaticamente na conta. Se for esse o seu caso, faz sentido, tá? Se você estiver na fase de construção, ainda de construir, de formar o seu bolinho, o seu pezinho de meia, como é o meu caso, como é o caso da Safira, que é a nossa carteira aqui do canal, não faz sentido ter esse tipo de título, tá? Mas eventualmente pode ser esse o seu caso. Outro caso, você necessita de um recebimento de juros referente a alguma aplicação aí, você até tem um dinheiro, mas assim, você não pode colocar lá e esperar 15, 20 anos, porque eventualmente você precisa desse dinheiro aí por N motivos, você precisa de receber um fluxo de juros aí para cobrir alguma coisa, ou como forma de estratégia de investimento para reaplicar em outra coisa, ou você recebeu uma herança aí, recebeu uns 200, 500 mil aí de herança, mas quer ficar recebendo juros referente àquele dinheiro e quer uma coisa mais segura na renda fixa, pode ser que esse título faça sentido para você ser investido, por mais que tenha aquelas desvantagens que eu mostrei para você, como imposto de renda, como a perda do efeito do juros sobre juros, talvez faça sentido para você, se esse for o seu caso, tá? Na maioria dos casos, para quem está investindo para longo prazo, não faz sentido, por isso que eu estou fora. Lembrando que o canal Ricamente é focado em investimento, né, em enriquecimento com maturidade, com embasamento, com simplicidade na estratégia, porque
Você tem que valorizar o seu tempo, assim como eu valorizo o meu tempo, é o que a gente tem de mais importante, de mais valioso. Então, esse é um dos focos aqui no ensinamento nesse canal. Em comportamento financeiro é mais importante do que o conhecimento técnico, embora muita gente queira vender o contrário para você, o comportamento é mais importante do que o conhecimento técnico, a maneira como você lidar com o dinheiro é muito mais relevante para o seu sucesso financeiro. Não à toa escolhi o nome desse canal Ricamente, porque é aqui, ó, é aqui que está o principal fator de sucesso de um investidor, está na mente, no comportamento, no pensamento e não na capacidade técnica. E eu te convido a ver esse vídeo de sugestão que está aparecendo aqui na tela, que vai te ajudar a continuar aí na trilha da riqueza aqui comigo. Até o próximo!